Recuperei a internet em casa. Bem-vindos, madridistas! Como vocês estão? Olhem isso! O que se dizia há um tempo sobre a preocupação que o advogado do Barça deveria ter diante de todas as instâncias, hein? Mas principalmente diante da UEFA. Vamos revisar isso agora porque eu quero continuar nesse assunto, sempre, porque vocês também me incentivam muito nos comentários a fazer isso, como não poderia ser diferente. Como muitos criadores nesta plataforma, muitos de vocês viram e quem não viu, eu vou colocar aqui no final, sobreposto na tela. No final deste vídeo, o vídeo que fizemos com Juan Luis Martín de Pozuelo explicando todo o processo, agora com a UEFA e posteriormente com a FIFA, que de verdade vocês não podem perder porque pode parecer presunção, mas é um dos melhores vídeos que fiz ultimamente. Todo o mérito é do Juan Luis, naturalmente. E é isso, e nessa sequência, sei que faz pouquíssimas horas que tivemos um jogo no Bernabéu, fizemos vídeo, viu? Tarde porque cheguei ao Bernabéu, porque vocês sabem de toda a problemática que tive com a internet, etc. E porque não foi ao vivo, e sim em vídeo. Tudo o que ocorreu com Carvajal, Camavinga, Vinícius, etc. está relatado lá. Não vou ficar me alongando muito nesse assunto, porque vi que há muitos comentários sobre isso. Bom, uns a favor do Carvajal, outros contra o Carvajal. Enfim, não, prefiro, porque além disso, não me traz boas lembranças do que aconteceu em janeiro e tal. Não me enrolar muito nisso, em brigas entre madridistas, eu dou minha opinião, vocês dão a de vocês colocam nos comentários, eu leio alguns comentários e tal, mas prefiro não me enrolar, não me envolver demais, porque só me trouxe aborrecimentos e perda de inscritos, etc. E eu deixo pra lá de verdade. Hein? Aqui para contar o que acontece, dar minha opinião sobre o assunto, mas principalmente há uma luta maior nisso, que vai além dessas batalhinhas entre nós. E é o caso do Barcelona com Negreira, e o que ainda não aconteceu, que precisa acontecer, e os passos que estão sendo dados. E daqui vocês já sabem que estamos nessa batalha. Mas antes, isso sim, uma imagem que não tínhamos visto ontem e que, além disso, eu acho boa, este é Camavinga depois da partida. Não. Yo iba a aplaudir y eso, pero de verdad, bueno, le quitaron lo más grande. O sea, Uma vaia forte, maior que a do Vinícius, porém a dele é mais constante por jogar desde o início. Já falei neste vídeo que acho vergonhoso continuarem vaiando o Vinícius. Olha, você pode ser contra algumas coisas, contra ele, coisas que ele fez e tal. Na época, quando vaiaram ele, vaiaram todo mundo, não achei certo que continuassem vaiando ele durante toda a partida. No jogo contra o Levante, mas eu acho que já estava bom. Bom, isso está contado no vídeo anterior, como eu disse, e Camavinga, o cara, pois veja só. Eu, esse garoto, claro, pessoalmente, gosto dele mesmo, sem conhecê-lo, ou seja, ele me passa uma sensação muito boa, pessoalmente. O garoto me parece um cara muito legal, me parece que realmente, já fazendo isso, pelo que disseram no vestiário, ele estava arrasado. Parece que sofre com isso, sente mesmo, não ignora o assunto. Não é um covarde. Embora possa talvez passar essa imagem, eu acho que nem de longe é isso. O que ele tem mesmo é um problema real no futebol dele, misturado, não sei se com a cabeça dele, em termos de concentração, em termos de... Quando você já tem anos de carreira, aprender ou evoluir no seu futebol, o que isso implica? Pois, não sei, não é só o que você sabe fazer com a bola, que está claro que é muito bom, mas também ouvir os treinadores, aprender com eles, ser um pouquinho melhor a cada dia, entender melhor o jogo. E eu acho que aí esse garoto, por qualquer razão, não evoluiu, infelizmente. Também não pode pedir, ou não deveria pedir tanto perdão pelo que aconteceu outro dia em Munique, porque está claro que é uma jogada. Olha, além disso, vou dar um exemplo de um jogador de futebol de ontem. Espera, está aqui. Vou dar um exemplo de um jogador ontem que talvez tenha passado despercebido. Mas é que, enfim, foi impressionante. Este é um jogador do Alavés, ontem, quando ele faz uma falta no Vini. Reparem, esse cara, o que está no círculo, vai pegar a bola, pega a bola aqui. E reparem no que ele faz agora. Vocês sabem que eu não posso mostrar tudo de uma vez. Reparem no que ele faz agora. Ele vai, dá uns passinhos e lança a bola.
Não pense que é para trás. Não, não, para trás não. Ele lança para frente. Aí está. Ele lançou para frente. Olha, não foi cartão amarelo que ele poderia ter dado. Foi ainda pior que o lance do Camavinga. Já falamos disso em Munique. Uma vergonha. Por isso digo que o Camavinga era reincidente, já tinha sido expulso no ano passado por segundo amarelo contra o Arsenal por fazer uma besteira. Aquilo sim merecia o amarelo, porque ele deu um chutão na bola quando já tinham marcado falta e tal. Aquilo sim merecia amarelo, não o de Munique. Ele sabe que poderia ter evitado o pouco que fez e pelo qual o árbitro foi extremamente rigoroso, ou melhor dizendo, injusto, né? Mas ainda fala melhor de Camavinga o fato de que, mesmo assim, ele peça desculpas. E claro, ele não só pede desculpas pelo seu jogo e pede desculpas porque não está bem, porque não está em boa fase. E porque também, e aqui já vamos ser um pouco mais chatos com o jogador. Porque vocês sabem que não passamos pano para ninguém, mesmo gostando da pessoa. Também porque ele vê que agora pode sair do Madrid, mas tem medo, já que ninguém quer sair de lá. Mas enfim, em relação a gestos, em relação à atitude e tal, achei legal o que ele fez ontem, esperou até que seus companheiros fossem para o vestiário. Deu meia volta no estádio pedindo desculpas e aplaudindo o pessoal. Alguns reconheceram, e certamente houve quem já o tivesse vaiado ao entrar em campo. São gestos de jogadores que são legais, de verdade, eu acho. Bom, vamos para o assunto negreiril. São 2 documentos. Quero começar por este, de Jorge Vaquero, ex-assessor da FIFA. Quem me enviou foi Juan Luiz Martim de Pozzoli. Ele disse para prestar atenção ao que diziam antes e onde esse senhor trabalha hoje. Alguns de vocês já devem estar imaginando. Jorge Vaquero, ex-assessor da FIFA, que já tinha trabalhado, acho que também para uma federação, disse: se eu fosse advogado do Barça, estaria preocupado. O advogado e ex-assessor da FIFA, Jorge Vaquero, explica no Rádio Estádio Noche o que significa a UEFA ter iniciado uma investigação pelo caso Negreira. Claro, isso foi na primavera de 2023. Depois veio o almoço de Laporta com Zeferin, e aí então Zeferin disse: vamos suspender isso por enquanto até novo aviso, e disse: mas enfim, mas e se? Se não tivessem deixado isso prescrever, já teria sido rebaixado de categoria e, com isso, a UEFA não poderia ter convidado o Barça para a próxima Champions. Convidar um time da primeira RFF ou da segunda RFF? Impossível, até porque nem se classificaria, né? Bom, então, outro dia, com Juan Luiz, comentávamos sobre o fato de que a UEFA já fez algo que, sem dúvida, é muito criticável, que é o fato de que só porque um cara vai almoçar com você, o presidente do Barça, já dá um perdão momentâneo. Poxa, não, isso não, isso não. Aquilo foi uma vergonha. Por isso, se ao menos eles recebem as informações e vão agir, ou ao menos se preocupar com o assunto, e de tudo o que desde a primavera de 2023 até agora foi reunido em forma de relatórios da Guarda Civil, decisões do juiz, etc. É que a situação muda muito. Bom, então mesmo quando ainda não tinham sido feitos aqueles relatórios da Guarda Civil, e nem o cachorrinho tinha falado, nem o que Freixa confessou, nem tudo o que aconteceu depois, esse senhor Jorge Vaquero dizia isso. A entrevista tem 9 minutos. Não vou colocar, mas citaram o que ele disse, entre aspas. Se a UEFA tomou essa decisão, é porque existem indícios de que houve violação do seu regulamento. A sanção pode ser esportiva, econômica ou ambas. Ele acredita que a defesa do clube azul-grená tem motivos para se preocupar. Se eu fosse advogado do Barça, estaria inquieto. A investigação da UEFA é totalmente separada da via penal, sem relação entre elas. Por parte desses dirigentes também poderia enfrentar sanções esportivas e econômicas. As sanções ao clube chegam a 10 milhões de euros e a 500 mil euros para os dirigentes. Destaca que a sanção mais provável é a exclusão da Champions. No âmbito penal e esportivo, os prazos diferem. No esportivo, a UEFA quer estabelecer um prazo de urgência.
Não se descarta que uma sanção já possa ser aplicada na próxima temporada. A hipotética sanção seria, a princípio, para uma temporada, mas pode ser acordado que seja para... Que sea para más. Reparem, ou este senhor tinha certeza absoluta de que a UEFA podia agir dessa maneira. É de uma gravidade extrema o fato de que o presidente do Barcelona tenha ido conversar lá com esse senhor, não saibamos o conteúdo daquela conversa e tenham suspendido aquilo. Certamente ele disse, olha, há um processo, vai haver um processo penal aberto, administrativamente não temos sanção. Espere até que termine o processo penal. Mas é muito grave, porque segundo diz esse senhor, e como nos conta João Luiz, claro, e qualquer um que se interesse um pouco por isso sabe. Uma coisa é o processo penal, onde não pode haver sanções do tipo rebaixamento. Isso sim, suspensão das atividades da pessoa jurídica. Ou seja, o Barcelona sim pode receber uma condenação pela via penal. Mas rebaixamento, tirar título, não, isso a UEFA ou a FIFA não pode fazer. A UEFA não pode tirar os títulos, acho que só a FIFA pode. Vamos ver, mas por enquanto falamos da UEFA. O que a UEFA pode fazer é convidar o clube para a próxima Champions, e naquele ano já deveria não tê-lo convidado. Além disso, ficou claro que o Barça era culpado, mesmo já prescrito. Para a UEFA, isso não prescreve. Ou pelo menos há um prazo de 10 anos. É muito pesado tudo isso, cara. Bom, esse senhor, vocês voltaram a ouvi-lo, não é? Pois é, não ouviram. Esse senhor agora trabalha, o Juan Luiz me disse, na federação. Pelo visto, ele trabalha na federação. Na conta dele no Twitter não diz nada disso, mas pelo que ele retuita, tem aqui um tweet em 12 de fevereiro. Você se inscreve para o exame para a licença FIFA de agente de futebol em 2026. A Real Federação Espanhola de Futebol lança seu curso oficial. Ok, beleza. A Federação Espanhola de Futebol relança o aguardado curso de preparação, exame e licença FIFA de agente. Não confirmei se ele trabalha lá, mas aparentemente sim. Porém, esse senhor não voltou a falar. Queria saber o que ele pensa agora sobre o assunto. Bom, e por fim, tem isso do Estrada Fernandes com Parada Romero. Parada Romero, que eu sempre esquecia o nome dele quando dizia... Tem um árbitro, tem vários, mas tem um árbitro que sempre criticou o sistema e tal. Ele disse, o diretor técnico me chamou de covarde e me repreendeu por não ter coragem de expulsar o Mourinho. Esse é o famoso lance em que, bom, não expulsaram ou ele não expulsou o Mourinho. E a esse cara, a partir desse momento, tudo começou a dar errado para ele. Já tínhamos contado isso em algum vídeo nesses últimos 3 anos, desde que veio à tona o caso Negreira. Mas aqui ele mesmo diz isso. Mostrarei algo interessante. Árbitros jantaram com Negreira, que me ligou quando fui para a primeira divisão. O sistema era pouco transparente e sem meritocracia. Lembram como Iturralde ficou com a história de meritocracia? É isso que esse cara está falando. Vou acelerar. 5 minutinhos. Acho que vocês vão entender perfeitamente. E vamos lá, vamos nessa. Ao chegarmos em Las Rosas para os testes físicos, comentaram algo conosco, já que os silêncios são comuns no CTA. Se puder, José Luís, explique o motivo. Sim, por causa de um jogo entre Real Madrid e Rayo Vallecano, que apitei 3 dias antes, recebi uma ligação grosseira do diretor técnico, me repreendendo por não expulsar o Mourinho. Quando eu entendi que aquela ação era para cartão amarelo, inclusive tinha um delegado de partida que era o Kiki Mejuto, que me disse que viu igual a mim, que era para amarelo. E evidentemente ele, a maneira dele não foi a adequada. Eu passei isso para o secretário do comitê na época, Raul Mazó, passei para o Vitoriano e disse que simplesmente não concordava. E depois ele dizia que não, que era um medroso, que era praticamente um covarde. Falei para ele que não podia ser chamado disso, já que o expulsei 2 vezes, uma com o Múrcia e outra com o Vila Real. Qual era a função de José Luís Henriques Negreira como vice-presidente? Como foi para você? Bem, eu sempre, além disso, com a franqueza que me caracteriza, Henriques Negreira era uma pessoa de poucas palavras. Ele te cumprimentava nas concentrações, assim como Oscar Mediprego e Ângel Franco. Às vezes, estava sentado nas provas físicas. E o contato direto comigo, particularmente, assim como com todos os árbitros e assistentes, era entrar numa sala embaixo do Meliá Barajas, ou de Las Rosas, ou de onde fosse. E quando era fevereiro, que era quando nos diziam as notas... Então ele pegava um papel e te dizia, você está no grupo 1, 2 ou 3.
E sem mais, podia cair Mediprego, podia cair Henriques ou podia cair Angel Franco, qualquer um. Algumas vezes, Henriques Negreira me dizia, você está no grupo 1, 2 ou 3, pois estive em várias categorias e grupos. E então, o que acontece? Então eu argumentava com ele, olha, você pode me dizer, por exemplo, se estou no grupo 2, o que devo melhorar? E ele dizia, talvez umas barreiras que teve aqui em um jogo específico ou pouca coisa a mais. Mas nada além disso, ou seja, quero comentar que eu jamais, assim como acredito que muitos colegas, nunca coincidiram. Mas antigamente alguns árbitros, pelo que sei, já jantaram com Henriques Negreira, não sei quem são. Você acha que o diretor técnico induzia ou mostrava os lances que mais lhe interessavam? Sim. Nunca, nunca. E além disso, eu já reclamei disso muitas vezes, porque no final eu lembro que fazíamos arbitragens, não vou dizer só por mim, mas também por outros colegas, mas existiam certas preferências e certas fixações com determinados árbitros. Se estamos em um coletivo que exige imparcialidade, devemos ser imparciais em tudo. Eu senti muita falta disso na arbitragem e, olha, com a ascensão que tive nas categorias que passei, como todos nós, mas o sistema nunca foi transparente. Não é? Transparente porque não houve meritocracia. Eu insisto muito nisso. Em que se baseia a meritocracia? Pois, por exemplo, se um atleta ou um nadador tem que ir para as Olimpíadas, que sejam os melhores em tempos, porque existe um critério onde, e aqui, na arbitragem, para mim, quem mais acerta é quem tem os melhores jogos e consegue subir de categoria. E talvez houvesse árbitros que cometiam erros gravíssimos e eram acobertados. Por quê? Por territorialidade, por amiguismo, seja lá pelo que fosse. Ressalto que subi para a primeira divisão com esse sistema, mas saí por honestidade e coragem. Negreira te ligou quando você foi para a primeira, José Luiz? Sim. Ele me ligou porque era ele quem normalmente ligava, e ele me ligou. Lembro que estava na minha casa na praia, em Los Álamos, quando ele me ligou ao meio-dia e às 3h30. Ele comentou, sabe quem sou eu? E eu disse, acho que você é Henrique Negreira, pela voz. Eu já sabia pelo Comitê Andaluz, porque todos os árbitros, mais ou menos, quando vão subir ou descer, recebem notícias do seu comitê. Você tem ali, como se diz, não é algo oficial, mas tem o burburinho, ou chega o boato, ou algo assim. E ele me ligou e disse, bom, só estou te ligando para dizer que você subiu para a primeira divisão, parabéns. E eu disse, muito obrigado. Também tenho que te dizer que, da mesma forma, se você não fizer um bom trabalho, vou te ligar no ano que vem para dizer que você foi rebaixado. É assim que fazemos. Só isso. Foi assim. Claro. Tenho que dizer que se você não fizer um bom trabalho, alguns aceitam e outros não. Esse senhor não aceitou. E eu já estava recebendo comentários porque você não expulsou o Mourinho. Alguns iam jantar com Negreira, ele não passou por isso, e esse senhor se deu mal ou não aceitou, e acabaram com a carreira dele. E outros se deram muito bem. Outros até fizeram coaching com o filho de Negreira, dizendo que você iria se sair melhor. Enfim. Bom, não vamos parar de mostrar esse tipo de documento, porque todo mundo quer que isso caia no esquecimento. Vejam, me parece que isso que o Estrada Fernandes está divulgando, ele faz também porque sabe que pode ter aqui, no seu podcast, muitas visualizações e tal. Cada um, ou seja, eu trabalho com isso, eu faço vídeos justamente para que me assistam e tal, então, logicamente, não vamos nos esconder. Isso é uma questão profissional e ele acha que tem aí uma boa oportunidade e está tudo certo. Mas não só porque pode ganhar um dinheiro com isso, é que ele está trazendo depoimentos muito importantes e muito reveladores. O normal seria que um Marca, um AS, esse tipo de jornais dessem destaque para isso, como dão destaque para 1 milhão de besteiras de criadores de conteúdo. Olha o que esse aqui diz para... Esse e o outro vai e fala para alguém. Você vê no marca.com, vê no AS.com. Disso aqui nada, hein? Nada! Por quê? Por que será? E são depoimentos, como eu disse, muito relevantes. Enfim, bom, então, que tudo corra bem para vocês, que tenham um bom dia. Tchau!